Você já se perguntou como nós, os animais, conseguimos enxergar tudo que está ao nosso redor? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Também abordaremos o funcionamento da nossa estrela maior, o Sol. Mas, para entendermos tudo isso, primeiro temos que saber o que é a luz. Quando se fala em luz, não é possível separar os conceitos de que ela é uma onda do de que ela é uma partícula, porque a luz tem natureza dual, ou seja, em alguns fenômenos, como a interferência e a difração, ela se comporta como onda eletromagnética e em outros, como o efeito fotoelétrico, se comporta como partícula. Mas, nesse vídeo, focaremos apenas em sua natureza ondulatória. As ondas eletromagnéticas são oscilações que se propagam tanto na matéria quanto no vácuo. Essas oscilações são resultado de campos elétricos e magnéticos interagindo perpendicularmente entre si, segundo os estudos de James Maxwell e Henrik Rudolf Hertz. Essas ondas podem chegar à velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo no vácuo, que é o que conhecemos como velocidade da luz. É graças a esta descoberta sobre as ondas que hoje podemos ouvir rádio, assistir TV, acessar a internet, aquecer comida no micro-ondas e várias outras coisas. As ondas podem ter diferentes comprimentos ou frequências, e isso influencia diretamente em suas interações com a matéria. Por isso, são divididas dentro do que chamamos de espectro eletromagnético. As ondas de rádio apresentam a menor frequência e, por consequência, o maior comprimento de onda. São utilizados na transmissão de sinais em aparelhos como rádio, televisão, internet e GPS. As micro-ondas apresentam frequência um pouco maior que as ondas de rádio. Seu principal uso tecnológico é nas redes sem fio, como roteadores Wi-Fi, radares, comunicação com satélite e no aquecimento de alimentos. O infravermelho apresenta frequência pouco inferior à luz visível, então ainda é invisível ao olho humano, mas isso é assunto para daqui a pouco. Essa luz é capaz de aumentar a agitação de átomos e das moléculas, portanto, pode ser usada para aquecer o ambiente, produzir sistemas de detecção de presença e movimento, sensores de estacionamento, câmeras de visão térmica e em controles remotos. A luz visível é o espectro capaz de sensibilizar os olhos humanos. É nele que estão compreendidas as cores que enxergamos. O ultravioleta é uma luz considerada radiação ionizante, ou seja, quando interage com matéria, ele é capaz de arrancar elétrons dos átomos, causando danos às moléculas importantes, como aquelas presentes no DNA das células da pele. Apesar dos perigos, podem ser usadas para coisas como bronzeamento artificial e esterilização de equipamentos médicos. O raio-x tem frequência maior que o ultravioleta. Ele tem grande capacidade de penetração e são absorvidos pelos ossos humanos. Por isso são utilizados em exames de imagem, como radiografia e tomografia, e também são utilizados em sessões de radioterapia. Os raios gama são altamente ionizantes por serem de alta frequência, entre 1019 e 1024 Hz. São produzidos por reações nucleares e aniquilação de pares, que é quando há contato de matéria com antimatéria. Ele é usado na indústria alimentícia e também em radioterapia para destruir o tumor maligno de um paciente. Imagine que você está numa sala escura, mas tem uma cadeira azul na sua frente. Você praticamente não vai ver essa cadeira. Isso acontece porque a cadeira não está recebendo luz e, consequentemente, não vai refletir nenhuma cor para o seu olho. Quando iluminamos a sala com uma luz branca, que é a união de todas as cores, a cadeira azul vai absorver todas essas cores, mas vai liberar a cor azul, e assim veremos ela. E é assim que enxergamos todas as coisas ao nosso redor. O corpo vai receber a luz, e a cor que ele refletir vai ser a cor que iremos enxergar ele. Por ser o sentido mais exigido, a visão é o sentido mais desenvolvido na espécie humana. A formação da imagem é feita na retina
e nela existem duas células que atuam na percepção da luz, os cones e os bastonetes. Enquanto os bastonetes percebem a intensidade luminosa, se está claro ou escuro, os cones leem as frequências, identificando as cores, no caso dos humanos, o verde, o vermelho e o azul, permitindo enxergar uma grande variedade delas. Nos outros animais isso não é muito diferente. Os gatos têm um campo visual de 200 graus, enquanto nós humanos temos um ângulo visual de 180. Isso faz com que tenham uma vista panorâmica muito grande e sejam ótimos detectores de movimento. Eles também têm diversos bastonetes na visão, o que faz com que enxerguem no escuro de 6 a 8 vezes melhor que nós. Apesar de tudo isso, os cones dos gatos percebem apenas as cores violeta, verde, azul e amarelo, fazendo com que sua vista seja embaçada. Os cachorros conseguem distinguir o azul do amarelo, do vermelho ou do verde, mas não conseguem diferenciar o vermelho do verde. Isso acontece porque eles possuem apenas 2 tipos de cone. Em contrapartida, eles, assim como os gatos, enxergam melhor que a gente no escuro. O animal capaz de perceber a maior variedade de cores é um tipo de camarão que possui 12 tipos de cone na retina, 4 vezes mais que nós humanos, que possuímos apenas 3. As pombas com 5 e as borboletas com 4 tipos de cones também percebem mais cores que a gente. No caso das salamandras que não possuem os cones nos olhos, elas não vão perceber cor nenhuma, apenas diferenciarão a intensidade de luz pelos seus bastonetes. Já nos polvos, que possuem apenas um tipo de cone, seu mundo não será acinzentado como o das salamandras, mas eles irão enxergar em apenas uma única escala de cor. Ainda há animais como as abelhas, que podem enxergar a luz ultravioleta. Elas utilizam essa habilidade para ver os padrões de pétalas florais e descobrir aonde está o néctar. Os animais que não têm o sentido da visão, consequentemente, vão desenvolver mais os outros sentidos como audição, olfato e tato. Por exemplo, as toupeiras, que têm uma visão muito ruim e então utilizam do olfato para localizar minhocas e se orientar. Essa mesma minhoca também não enxerga, mas possuem células na pele que acusam a presença de luz e assim ajudam o animal a procurar ambientes frescos e escuros. Os tubarões não enxergam cores e apenas veem num padrão claro ou escuro. Em compensação, eles possuem um sistema sensorial muito desenvolvido que capta vibrações provocadas por correntes de água e movimentos de outros peixes, e assim se orientam. O Sol é formado basicamente por hidrogênio, que ao ser submetido à pressão lá existente, chega a atingir até 15 milhões de graus. Nessas condições, o núcleo de hidrogênio se funde e se transforma em hélio, liberando muita energia. Esse processo é chamado de fusão nuclear. Para se ter uma ideia, as reações nucleares produzidas na Terra liberam milhões de vezes menos energia. Quando olhamos para o Sol, vemos ele num laranja ou num vermelho alaranjado. Mas na verdade, a luz produzida pelo seu processo de fusão nuclear é comprometida em todo o espectro eletromagnético, ou seja, vai das ondas de rádio até os raios gama. Portanto, o Sol na verdade é branco. Mas por que então vemos o Sol laranja? Isso explica porque comprimentos de onda menores, como o azul e o violeta, imediatamente se dispensam na atmosfera. Já os comprimentos de onda maiores, como vermelho ou laranja, não se dispensam facilmente. Então vemos apenas esses tons e isso nos leva a crer que o Sol é dessas cores. É pela mesma razão que vemos o céu em azul. Os comprimentos de onda menores ficam na atmosfera e como os cones de olho humano é mais sensível à cor azul que a violeta, vemos ele dessa forma.
Quanto menor a distância entre o Sol e a Terra, menos evidente vai ser a absorção dos comprimentos de onda menores pela atmosfera. Isso explica por que ao meio-dia vemos o Sol muito mais próximo do branco. Então é isso, pessoal. Valeu!